Então vamos para a palavra de Deus. O Senhor colocou algo no meu coração essa semana, irmãos. Na verdade, desde que eu quebrei o dedo na terça-feira, os dedos, e aí a gente fica, sem fazer nada, a gente fica reflexivo, né? A gente dá uma acalmada e eu estava orando e o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração. Tivemos uma semana muito triste, né? O Luquinha está aí. E o Senhor me fez pensar em muitas coisas, sabe? E ontem até partilhei um pouco daquilo que Deus tinha falado no meu coração com os jovens. Hoje eu vou mudar um pouco o texto, mas a gente vai correr para o mesmo lugar, porque eu creio que o Senhor está querendo despertar a igreja. Se você reparar no que a Lívia falou na abertura em Hebreus, o que o Alisson falou agora na oferta e o que eu vou falar, o Senhor está nos levando a um despertamento da igreja. Eu acredito que nós estamos sonolentos e dormindo, e que o Senhor quer nos acordar. Enfim, abra comigo a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e o verso 1. Segunda Timóteo 3:1. Quem for achando, dá um glória aí. A minha versão diz assim, acharam? Amém? A minha versão diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais, e serão ingratas e profanas, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros, e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Verso 12. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Amém. Senhor Jesus, continua falando conosco, Pai. Fala ao nosso espírito. Fala profundamente ao nosso coração, à nossa mente.
Não permita que o ladrão de sementes roube qualquer uma das sementes das palavras que o Senhor vai liberar sobre nós nessa noite. Que estejamos atentos, que estejamos com os olhos fitos no Senhor, que cada um de nós diminua agora e que o Senhor cresça sobre cada um e sobre esta igreja. Em Teu nome oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, o Senhor começou a ministrar muitas coisas no meu coração a respeito de como nós estamos no tocante não a estar na igreja, a ser igreja. Porque nesses dias, assim, de maneira geral, a gente vê um aceleramento, uma aceleração das coisas. A gente vê isso nas crianças, a gente vê isso nos adultos. Eu estava conversando com um irmão na sexta-feira, e eu estava conversando com ele e vendo que ele não via a hora de eu acabar de falar, para ele mexer no celular. Então eu dei uma pausa na conversa, ele mexeu no celular e ele colocou um vídeo, e o vídeo estava naquela velocidade 2x. Eu falei, cara do céu, como se consegue ver no 2x? Assim, é lógico, de vez em quando a gente põe alguma coisa, num e-mail, no 2, mas como se consegue? Ele falou, não, o meu só fica no 2. Então, a gente não está tendo paciência nem de ouvir mais alguém falar, um familiar mandar uma mensagem, ou assistir um vídeo. Se o vídeo for mais de 2 minutos, ninguém quer assistir. Por isso que não só o YouTube, as outras redes sociais, agora tem os shorts, que são aqueles vídeos curtos, porque ninguém, nem que for algo interessante, algo que você gosta, você aguenta ficar muito tempo, e você tem que rolar aquela, cara, e essa aceleração, e essa loucura. E eu machuquei os dedos na terça-feira, e eu falei, Senhor do céu, que hora para isso? Mas enfim, mas eu sempre pergunto para Deus, depois que passa, qualquer coisa que acontece comigo, seja ela boa ou ruim, eu falo, Senhor, para que isso agora? Tipo assim, o que eu posso aprender com isso? E uma das coisas que o Senhor ministrou no meu coração foi sobre desacelerar. Ele falou, cara, vou te desacelerar. Eu não gostei muito, mas nessa reflexão o Senhor começou a ministrar no meu coração de como nós estamos. E o interessante é que esse trecho da carta de Paulo a Timóteo, sempre que eu lia esse texto, e quando Paulo falava assim, olha, no final dos tempos, vão ser tempos difíceis, e as pessoas vão estar dessa forma. E ele começa a falar como as pessoas iam estar. E sempre que eu olhava para esse texto, a impressão que eu tinha era que Paulo estava se referindo às pessoas que não conhecem a Cristo. É como se ele estivesse falando das pessoas do mundo. Olha, elas serão mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Tem uma versão mais erudita que diz, elas seriam jactanciosas, presunçosas, amantes de si mesmas, etc, etc, etc. E a impressão que eu tinha era que, como Paulo manda ficar longe, ele fala assim, fica longe dessas pessoas. Por quê? Para que essas pessoas não influenciassem a Timóteo. E olha quanto tempo, Paulo escreveu isso aqui, 67 depois de Cristo. Nós estamos em 2026, e é tão atual como era nos séculos passados. Talvez até mais contemporâneo. Talvez se Paulo vivesse no nosso meio, ele ia falar assim, eu acho que a palavra não era para aquele tempo, era para agora. Só que ele diz assim, no versículo 5 de 2 Timóteo 3, ele diz assim, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção.
ou a verdadeira transformação. Então, eu compreendi que ele não estava falando das pessoas lá fora, tão somente, mas ele estava falando da igreja. Pessoas com aparência de religiosidade, mas sem nenhuma transformação em suas vidas. Pessoas que frequentam culto, pessoas que ouvem louvores, pessoas que estão no meio de outros cristãos, mas que negam o poder da verdadeira transformação em Cristo, são apenas religiosas. Negam o poder que é capaz de lhes dar uma verdadeira devoção. E se eu nego o poder que pode transformar o meu coração, tudo que eu tenho é só externo. Eu posso ter aparência de crente, vocabulário de crente, andar no meio dos crentes, fazer coisas de crente e não ser crente. E a prova disso é que Cristo, naquele dia, vai dizer para alguns, que vão dizer a ele: Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu construí catedrais, eu curei enfermos, eu ajudei, eu fiz isso, fiz aquilo. E o Senhor vai falar assim: apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, pessoas que estavam inseridas no nosso meio, mas que não viviam. Simplesmente, irmãos, eu sempre achei que quando uma pessoa, no momento de apelo, ela vinha para frente e a gente fala assim: olha, você quer aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? E a pessoa às vezes ergue a mão, chora, fala eu quero, ela está tocada pela mensagem. E aí você fala: vamos fazer uma oração. E a pessoa fazia aquela oração, né? Porque a Bíblia diz que se com o coração a gente crê e com a boca a gente professar, a gente está salvo. E eu achava que a partir daquele momento que aquela pessoa fez aquela oração simples, e como nós cremos que a salvação é pela fé em Cristo, pela graça e não por causa das nossas obras, eu achava que aquela pessoa, a partir daquele instante, aquela pessoa estava salva e ponto e acabou. Mas hoje eu vejo que não é bem assim. Porque não adianta eu professar Cristo com os meus lábios, se o meu coração está longe dele. E é sobre isso que Paulo está falando. Paulo está falando assim para Timóteo: olha, e aqui o contexto, só para você entender a história, se você voltar no capítulo 2, Paulo está falando de ser um bom soldado de Cristo, de ter uma vida transformada, de ter obras. E Paulo aqui está no seu segundo encarceramento em Roma. Ele já tinha sido preso uma vez, havia sido solto, fez outra viagem missionária a Roma, foi preso novamente, e daqui, muito provavelmente, essa foi a última carta que Paulo escreveu. Daqui, Paulo ia ser morto. E acabou. Então, ele estava dando os últimos conselhos de alguém que havia vivido os dois lados da moeda. Havia perseguido os cristãos, lutado contra os cristãos, porque defendia demais a lei, a religião. E quando ele tem um encontro com Cristo, ele viu que ele estava perseguindo o próprio Cristo. E ele começa a sofrer tudo aquilo que ele fazia os outros sofrer. E Paulo, você sabe, passou por perseguições, espancamentos, etc, etc, etc. Um homem experimentado no sofrimento, assim como Cristo. E aqui ele está falando para Timóteo, fala assim: Timóteo, vão vir dias difíceis que vão provar a sua fé, que vão provar as pessoas que vão estar com você na igreja, porque as pessoas vão ser dessa forma, porque elas amarão a si mesmas e ao dinheiro. Tem alguma semelhança com aquilo que você está vendo hoje? A si mesmas e ao dinheiro. Tudo é o ego e tudo é o ter. Não tem mais, irmão. A compaixão está indo embora. O amor está se esfriando. As pessoas estão apostatando, que é virando as costas para Cristo. E a Bíblia vai dizer lá em Mateus 24 que isso ia acontecer. Porque lá em Mateus 24 está assim, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos vai se esfriar. Porque você liga a televisão, é só tragédia. Se olha para o lado, é só tragédia.
tristeza, dor. O que isso vai fazendo? Vai roubando a fé das pessoas, vai roubando a esperança das pessoas. O coração das pessoas vai ficando mais duro. E a gente vai meio que indiretamente negando esse poder que tem capacidade de nos dar a verdadeira devoção, ou seja, de nos transformar verdadeiramente. E aí ele diz: serão arrogantes, orgulhosas, alguma coincidência? Zombarão de Deus, alguma coincidência? Desobedecerão aos seus pais, alguma coincidência? Serão ingratas e profanas, algo novo? Não terão afeição e nem perdoarão, caluniarão uns aos outros, não terão autocontrole, serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes, cheios de si, amarão mais os prazeres ao invés de amar a Deus, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder. Então, isso é um alerta não só para quem está lá fora e não conhece a Cristo. Porque quem tem aparência de religiosidade, é porque conhece a Cristo. Se a pessoa tem uma aparência religiosa, e quantas pessoas a gente conhece que tem uma aparência religiosa? Eu posso ter uma aparência religiosa. Quem pode falar de mim é minha mulher. Quem pode falar de mim é meu sogro, que estou morando na casa dele. Quem pode falar de mim é os meus amigos próximos, que me veem no dia a dia, veem nos meus dias maus, veem quando acontece alguma coisa comigo, como eu reajo, veem como eu trato meu filho, a minha esposa, como eu cuido dos meus negócios. É sobre isso. E eu lembrei eu vi um vídeo do pastor Douglas Gonçalves, que ele disse que uma vez ele foi chamado para pregar numa denominação, e as pessoas ligaram para ele e falaram assim: olha, aqui a gente tem uma regra, você tem uma barba muito grande, você vai ter que fazer a barba para vir pregar aqui. E ele tinha um barbão, e ele retirou a barba para ir pregar naquele lugar, porque ele falou: não, eu vou honrar ele, se tem que ser assim, depois eu deixo crescer de novo, está tudo bem. Mas depois ele ficou pensando, ele falou assim: eles olharam para a minha aparência, então o importante para eles é que eu parecesse como um deles. Eles não perguntaram, eles não ligaram para perguntar para minha mulher se eu era um marido fiel, como que estavam minhas contas, como que eu tratava meus filhos, para os meus discípulos, entende? E hoje, a gente tem vivido num mundo de aparência, onde o ter é importante. Esses dias atrás eu assisti um corte de um podcast, e um influencer famoso foi na casa de um bilionário. E chegando na casa do bilionário, ele achou super estranho, porque o bilionário tinha uma Saveiro, e o tapete do carro era de papelão. O cara tinha um Honda City, o Ricardo deve ter visto, ele está fazendo assim com a cabeça. Você viu, né? O cara tinha um Honda City bilionário, um dos maiores investidores do Brasil, se não o maior, bilionário. Ele tinha uma Saveiro e um Honda City. E o cara que foi lá para pegar conselhos com ele, tinha carro de 2 milhões de reais, de não sei quantos milhões de reais. E aí ele falou assim: pô, mas você tem esse carro aqui? Ele falou: qual que é o problema? Então, olha como é que está os nossos valores. As pessoas são avaliadas pelo que elas têm, como elas se vestem, como elas aparentemente parecem nas suas redes sociais. Você já viu alguém postando na rede social que quebrou os dedos? Tipo, ai, quebrei meu dedo agora aqui, gente, ó. Não, o pessoal põe viagem para não sei aonde, estou não sei aonde. Então, eu creio que nesse nosso tempo, onde é muita informação e pouco conhecimento, por isso que quando a gente cantou a música, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus.
não da informação de quem é Deus. Informação sobre Deus o Google pode te dar, a Bíblia pode te dar, um amigo pode te dar, mas o conhecimento de Deus é para quem experimenta. Por isso que a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Ou seja, não tem como você falar se você não provar. E o problema é que as pessoas estão dentro das igrejas hoje, mas estão distraídas. Pouco provam a Deus. Ou tem gente que vivem das experiências do passado. Ai, naquela época, Deus me visitou assim, eu falei em línguas, eu tive uma experiência. Ótimo, irmão. E hoje? Deus continua falando. Deus continua fazendo. Deus continua revelando e mostrando. E Ele deseja uma contrapartida de nós. Por isso que no final da carta Ele fala assim para Timóteo. Ele fala no versículo 12: todos os que desejam ter uma vida de devoção a Cristo sofrerão perseguições. Ele já está falando assim, ó, você vai ter problema, vai ter BO. Mas ele fala assim, ó, mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Ou seja, esses que hoje parecem estar bem enganando aos outros, estão enganando a si próprios, e eles vão de mal a pior. Vai ter uma consequência, vai ter um desfecho. E aí ele fala no versículo 14: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado, porque você sabe o que é a verdade, e conhece de quem você aprendeu. Desde a infância foram lhe ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação, que vem pela fé em Cristo. E ele diz: toda a escritura, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, toda a escritura, ela é inspirada por Deus e útil para nos ensinar aquilo que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Uau! Ela nos corrige e nos ensina a fazer o que é certo. Irmãos, de verdade, eu converso com muitos crentes, e poucos são aqueles que estão lendo as Escrituras. Poucos. E eu não os julgo, porque já fui assim. E com muita vergonha, mas confessando diante de vocês, para que isso sirva de edificação. Sabe quando eu fui ler a primeira vez a Bíblia? De verdade, quando me ordenaram pastor. Fui ler por obrigação. De medo e vergonha de alguém me perguntar, tipo assim, agora ele é pastor, vamos perguntar para ele. E eu fiquei com medo de não saber dar uma resposta. Não é porque eu queria conhecer a Deus, o meu Criador. Eu fiquei com medo e com vergonha da minha reputação de ter sido recentemente ordenado pastor e não conhecer as Escrituras inteiras. Não estou falando que eu não conhecia as Escrituras, mas eu nunca tinha lido a Bíblia inteira. Como que eu posso falar para alguém que eu amo Jesus e eu nunca li a palavra dele inteira? Eu amo a Deus, eu nunca li a palavra inteira. Eu não sei o que está escrito lá, como que eu amo? Quando a gente ama alguém, a gente quer conhecer tudo da pessoa. Maurício, quando você foi casar com a Vi, você não queria saber que tipo de comida ela gostava? Qual que era a sua cor favorita? Qual que era o tamanho do dedo dela para você colocar um anel? O tamanho do pé dela para você colocar um sapato? Que tipo de produto ela gostava do cabelo? Não vou falar muitas coisas, porque de repente corre o risco de você não ter perguntado isso. Que homem é tudo assim, né? A gente é meio lerdo. Enfim, e a gente fala que ama Deus e não pergunta o que Ele gosta. Mas se você não quiser perguntar, não pergunte, leia a Bíblia. Lá está tudo o que Ele gosta. E como que nós vamos ser crentes cujo poder nos transforma e nos dá uma verdadeira devoção, se a gente não lê a Bíblia?
Se a gente não lê, a gente não tem condição de praticar. E se a gente não pratica, a gente cai exatamente nesse texto que está falando. Só aparência. Uma aparência de religião. Eu estava falando com o meu sogro hoje de manhã. Que às vezes toca umas músicas. Aí você fala, nossa, essa música é de 1900 e bolinha, né? Quem é mais velho fala assim. E tem até umas músicas bonitas. Mas vai ver a letra. Vai ver a letra. Outro dia estava tocando uma música, numa série que estava passando na TV, e aí eu olhei, o meu pequeno conhecimento de inglês, eu falei assim, cara, tem algo estranho nessa música. Deixa eu ver. E a letra da música, a moça estava falando que ela era uma prostituta. Daí eu falei, quantos jovens não estão lá cantando? Eu sou uma prostituta. Aí o ritmo está embalando e a sua alma está recebendo aquilo. Eu até falei para o meu sogro que a gente gosta das músicas velhas. Mas eu falei, Serjão, é por isso que eu ouço só louvor, cara. Porque aquilo vai entrando na alma. Aquilo vai entrando na alma. E a gente, sem perceber, a gente está sendo influenciado, ministrado por aquilo. A música, ela tem um poder que vocês não imaginam. Se não fosse tão importante, Deus não mandava a adoração ir à frente do exército em suas batalhas. A música abre portas, abre portais. Por isso que eu sempre falo para os jovens, o que vocês estão vendo? O que vocês estão ouvindo? E às vezes parece aquelas coisas de pai rigoroso, né? Os jovens já olham, ai pastor. Mas não é isso. Eu não estou falando que tudo que eu assisto é bom. Quisera eu ter um filtro melhor. Mas eu luto para ir melhorando os meus filtros. Porque tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente fala, tem o poder de nos influenciar. Já, se eu ficar muito tempo com essa bota do Robocop, capaz de pessoas aparecerem aqui, achando que é moda. Forcei a barra, né? Cadeira. Mas nós precisamos despertar. Sinceramente, quantos conhecem a parábola das 10 virgens? Foi o que eu preguei ontem nos jovens. Mateus capítulo 25. Diz que 10 virgens estavam preparadas para sair ao encontro do noivo. E todas elas tinham lamparinas. Todas elas eram virgens. Todas elas tinham óleo em suas lamparinas para manter a lamparina acesa. Mas somente 5 das 10 tinham óleo reserva em suas lamparinas. Por que óleo reserva? Porque à medida que você caminha, o óleo vai gastando, e se você não repor, a lamparina apaga o fogo, apaga, você perde a luz. E a Bíblia diz que por demorar o noivo, em se demorar o noivo, todas elas adormeceram. Tanto as que tinham óleo reserva, como as que não tinham. Todas elas dormiram. Até que veio o grito, eis aí o noivo. A Bíblia diz que à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis aí o noivo. E o grito é para quê, irmão? Para que a gente grita? Boa, Vi. Para despertar. Para que você grita com alguém? Tipo assim, ó. Acorda. Se liga. Né? Você fala com o filho está lá, ela já fala, oh! Principalmente se ele tem 2 nomes. Minha mãe, quando falava assim, Flávio Daniel, eu falei, acabou, aconteceu alguma coisa. Enquanto ela ficava Flávio, beleza. Quando ela gritava Flávio Daniel, eu já sabia que a batata assou. Né? Minha irmã chama Ellen Ruth. Ellen Ruth! Nossa, minha irmã tremia. E a outra irmã, Débora Renata. Falava 2 nomes, irmão, um olhava para a cara do outro assim já.
Fala, complicou. O Senhor está gritando conosco, através de tudo que está acontecendo à nossa volta. Um grito, tipo, acorda. O que vocês estão fazendo? Para onde vocês estão indo? Você sabe por quê, irmãos? Corre o risco dessas pessoas aqui que Paulo falou assim, fica longe, ser um de nós. A gente sempre aponta para o outro, né? Eu tenho certeza que você pensou em alguém. Na hora que eu falei desse texto, falou, fulaninho, fulaninha. Mas corre o risco dessas pessoas serem um de nós, que simplesmente distraídos quanto ao reino, plano de Deus, propósito, uma vida verdadeira de devoção. Sabe aquelas coisas? Ah, não tem nada a ver. Ah, não, isso aí não tem nada a ver. Mas irmão, você está fazendo... Não tem nada a ver. Vai ter um monte de gente no inferno. A turma do nada a ver. Porque não despertou. O que eu acho mais interessante no texto que diz que as 5 que tinham óleo, estou falando de Mateus 25, tá? As 5 que tinham óleo, quando o noivo apareceu, como elas tinham óleo, as outras 5 que não tinham pediam emprestado. Falaram assim, viu, não tem como vocês emprestar um pouco de óleo? E a resposta foi, nós não temos óleo para todas. Vão comprar óleo. E enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chamou essas 5, e essas 5 entraram no banquete de casamento, e as portas foram trancadas. E quando as outras 5 voltaram, bateram na porta, o noivo falou assim, tarde demais. Não conheço vocês. Vocês não estavam preparadas. E aí de repente você pode estar pensando assim, bom, o importante é que eu tenho óleo. Eu tenho andado com Deus, aleluia. Eu tenho óleo. Então você é uma dessas pessoas aqui, você só está preocupado com si mesmo. Tipo, se eu entrar, não importa se a minha mãe ficar de fora. Se o meu amigo do trabalho ficar de fora. Se o meu irmão que senta do meu lado na igreja ficar de fora, contanto que eu entre. Vocês estão entendendo? Será que, se essas prudentes estivessem acordadas, elas não podiam ter falado para as outras antes, viu? Vocês estão sem óleo e vai acabar. Porque a Bíblia diz que, em se demorar o noivo, todas adormeceram. Sabe o que está acontecendo com a igreja? Toda vez que a Bíblia fala de mulher, eu falei ontem para os jovens, você pode fazer uma conexão com a igreja. Toda vez que a Bíblia fala de uma mulher, você olha para ela, você pode olhar tanto no contexto literal, como uma igreja. Então ali, eu vejo uma igreja que estava preparada, com óleo reserva, e uma igreja que estava despreparada, sem óleo. Tudo bem que a preparada, mesmo dormindo, ela acordou e entrou no banquete. Mas se essas preparadas tivessem ajudado a preparar as outras? Sabe qual que é o problema hoje? A gente não quer se envolver. A gente vê o irmão pecando e a gente não quer se indispor com o irmão. A gente não quer chamar ele no particular e falar, irmão, se você continuar assim, você vai para o inferno, viu? Mas em amor, tá? Não estou falando você dar uma de santarrão, eu sou eu, jacaré é um bicho. Não. Estou falando de você chamar ele no particular. Falar, irmão, se você continuar assim, você vai perder seu casamento. Irmão, se você continuar assim, você vai se desviar. Olha com quem que você está andando, olha os caminhos que você está indo. Se a gente não cobrar uns aos outros em amor, já era. Por isso que nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Nós precisamos acordar, irmão. Nós precisamos acordar. Jesus está às portas. Ai, pastor, mas eu ouço isso desde que eu era criança. Eu também. Mas eu quero permanecer até que ele venha. E se ele não vier, uma hora ele vai voltar para mim individualmente.
Porque nós vamos partir ou coletivamente ou individualmente, mas nós vamos partir. Uma hora isso vai acontecer. Seja daqui 5, daqui 10, daqui 30. O problema é que a gente fala da volta de Jesus, parece um fenômeno distante. A volta de Jesus pode ser amanhã. Quem sabe que vai acordar vivo amanhã? Quem aqui tem certeza? Então a gente precisa despertar, sair do sono. Paulo está falando aqui que as pessoas seriam dessa forma. Amantes de si mesmo, amantes do dinheiro. Eu vim conversando com o Mateusão no carro, que ele me deu uma carona. Cara, tem crente amando mais o dinheiro do que a Deus. Porque ele acha que se ele tiver muito dinheiro, ele vai conseguir mostrar que Deus está na vida dele. Ué, então quem é pobre não tem Deus? Que evangelho é esse que só a vitória tem a ver com Deus? Ah, o pastor quebrou o pé, está em pecado. Que pecado que Jó tinha? Para ele perder os 10 filhos num dia. Para ele perder todo o dinheiro. Para acontecer tudo aquela desgraça e a mulher dele falar assim, ó, amaldiçoa o teu Deus aí e morre. Que pecado que Jó tinha? A Bíblia diz que ele era reto, temente a Deus, se desviava do mal. Ele oferecia sacrifício pelos filhos, com medo dos filhos ter pecado e desonrado a Deus. Um cara íntegro. Satanás pediu para tocar nele, Deus falou assim, só não tira a vida, pode arrepiar. Perdeu 10 filhos num dia. Sabe o que esse cara responde? Aceitei o bem do Senhor, porventura não aceitaria o mal? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E você sabe o que é o pior? No capítulo 42, quando Deus vai restituir ele de todas as coisas, ele fala assim, antes eu só te conheci de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Agora pega essa vai doer na sua alma. Se um homem que só conhecia Deus de falar, andava daquela maneira, e a gente que tem experiência com Deus tem que andar de que jeito? Hã? De que jeito tem que ser o nosso proceder, irmão? Eu já conversei com pessoas, e elas foram claras para mim. Você sabe por que eu não me converto? Porque o meu cunhado é crente e ó as coisas que ele faz, eu não quero não. Ele não se converte por causa do mau testemunho de um da família. Eu já conversei com empresários que falaram assim, ó, na minha firma eu não contrato mais crente. Não quero saber. Porque contratou 3, 4 e foram os que deram mais problema. Que tipo de evangelho a gente está vivendo? Que tipo de testemunho a gente tem dado para atrair as pessoas para esse Cristo tão maravilhoso que tem transformado a mim e a sua vida? Irmãos, eu não estou falando de ser perfeito, não. Porque isso a gente só vai conseguir quando Cristo voltar. A Bíblia diz isso, porque a nossa natureza é terrível. A nossa natureza luta com a gente todo dia, por mais que a gente queira. Paulo também fala. E ele estava dando um exemplo, ele estava falando assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Por isso eu esmurro a minha carne e faço dela servidão, para que eu pregando aos outros não seja desqualificado. Uma coisa faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam, dos embaraços que diante de mim estão, e coloco os meus olhos no alvo que é Cristo, o alvo da soberana vocação, e eu caminho para Ele. Você sabia que uma das traduções da palavra perfeito, no grego, no original, perfeito é você ser perfeito naquilo que você já alcançou. Por exemplo, eu mentia, conhecia Cristo, aprendi que não posso mentir. Então, quem mentia
não minta mais. Ou seja, se eu paro de mentir, eu estou sendo perfeito naquilo que eu já alcancei. É dessa perfeição que a Bíblia fala. O que você já alcançou? Eu adulterava. Agora eu sou um esposo fiel. Mantenha-se assim, seja perfeito. Eu roubava. Agora eu não roubo mais. Mantenha-se assim, seja perfeito. É sobre isso que as Escrituras estão falando. Não é uma perfeição inatingível. É sobre a gente continuar andando naquilo que a gente já alcançou, não regredir. Por isso que a carta de João, lá no Apocalipse, quando ele vai falar das igrejas, e o Senhor fala assim: tenho contudo contra ti, que abandonaste o seu primeiro amor. Era uma igreja que funcionava. Era uma igreja que no funcionamento ela era plena, mas ela tinha perdido o amor. Sabe quando você faz na obrigação? Eu vou para o culto, mas vou, né? Que é domingo, tem que ir. Eu dou o dízimo, que a Bíblia fala, né? Vou dar, mas dá sem vontade. Eu vou ajudar o outro ali, né? Porque a Bíblia fala que tem que ajudar, mas eu não tenho vontade nenhuma. É disso que Deus estava falando. João está falando assim: não adianta você funcionar se você não tiver o amor daqueles dias de quando você conheceu a Cristo e aquilo pulsava em você. Entende? Por isso que Paulo está falando para Timóteo: você, porém, mantenha-se fiel ao que você aprendeu. Desde criança se aprendeu as Escrituras, mantenha-se fiel a isso, porque as pessoas estão se desviando por causa de dinheiro, por causa de ego, por causa de tantas coisas. E nós precisamos despertar, porque nós estamos, como o Senhor falou muito claro comigo, quinta-feira de madrugada, eu fui dormir 4 horas da manhã, quinta e sexta. E eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Ele falou assim: a igreja está dormindo. E sabe o que é pior? A gente está tão preocupado com nós mesmos que, tipo assim, se der certo para mim e para minha família, beleza. E não foi isso, não foi para isso que Jesus morreu. Na carta de Pedro, ele vai falar que Jesus, porque tem muita gente que fala assim: mas o Senhor está demorando para vir, o Senhor está demorando para fazer, fulano está fazendo tudo errado e não acontece nada com ele. A gente é assim ou não é? A gente quer para o outro que Deus venha, que quando ele erre, Deus venha e arrebente. Deu uma lição, mas com a gente quer misericórdia quando a gente erra. Quando a gente peca: Senhor, tem misericórdia, eu não vou fazer mais, aí amanhã eu faço. Eu não vou fazer mais, e depois da manhã eu faço de novo. Mas para o outro, a gente quer ver a sentença. E Jesus fala assim: olha, eu não voltei ainda porque eu quero que todos se arrependam. O Senhor está dando tempo. Só que assim como lá em Mateus 25 diz que as portas fecharam e não se abriram mais, está falando de um tempo que vai se encerrar. Eu falei ontem para os jovens: a era da graça vai se encerrar. Uma hora a paciência de Deus, ela vai acabar, e Ele vai encerrar que esse tempo vai começar um tempo de juízo. A porta vai se fechar, não vai ter como entrar mais. E tem gente brincando com Deus, brincando de ser crente, brincando de evangelho, tocando a vida. Hoje tem uma frase que fala assim: está achando que a vida é um morango? E tem crente achando que a vida é um morango. Uma hora, irmão, não vai dar tempo mais. Você vai querer buscar uma igreja, não vai ter mais. Você vai querer buscar uma oportunidade, não vai ter mais. Você vai buscar Deus, não vai ter mais. Ele vai fechar essa porta. Por isso que Mateus 25 fala de uma preparação. As que tinham óleo reserva estavam preparados. Por quê? Por mais que estavam dormindo, tinha uma preparação. Opa, se acabar o azeite da minha lâmpada, eu tenho mais para manter ela acesa. Só que imagina se essas que dormiram chegassem para as outras e falassem: viu, você não vai pegar óleo reserva não? Você não vai entrar. Entende? Isso, é para isso que Deus quer despertar uma igreja, para a gente tocar as pessoas lá fora e falar assim: irmão, pelo amor de Deus,
Deus está gritando com a gente, cara. Mas a gente está tão surdo que a gente não consegue ouvir o grito. A gente está numa inversão de prioridades. Sabe o que Ageu diz? Se não me engano, no capítulo 1 do profeta Ageu, diz assim: é tempo de vocês morarem em casas de pedras aplainadas enquanto o meu templo está destruído? Deus está falando assim: você está correndo primeiro atrás das suas coisas e deixando as minhas para depois, porque o povo falava assim: ainda não é tempo de reconstruir o templo do Senhor. O templo estava em ruínas. Ainda não é tempo. Sabe aquela coisa? Quando eu terminar a faculdade, eu vou pegar firme com Deus. Eu já vi um monte de jovem falar isso. Fulano, por que você não está vindo mais? Ah, faculdade, né, pastor? Correria, trampo. Eu queria ver se Deus falasse assim na hora que ele precisasse: ah, tá uma correria, cara. Tenho tanto filho para cuidar, não está dando para te ajudar, não. Eu queria ver se Deus tirasse a mão de sobre nós 5 segundos. Não, não quero ver não, Senhor. Brincadeira. Quero ver não. Quero ver não. Se com Deus em tudo nós estamos quebrando o dedo, quero não. Mas uma hora a oportunidade vai encerrar, irmão. Uma hora a porta vai se fechar. Eu vou falar algo aqui, eu quero que vocês entendam. Não é a Bíblia que está dizendo e também não é a minha opinião. Mas eu ouvi um cara que estuda a Bíblia, que naquela passagem onde diz não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, nem mais dor, porque as primeiras coisas já passaram. Ele estudando com alguns rabinos, ele diz que a última vez que nós vamos chorar vai ser quando a gente for entrar para as bodas do Cordeiro e nós vamos ver as pessoas que a gente ama que não vão estar lá. Eu não sei se isso é uma verdade. A Bíblia não fala, o que a Bíblia não diz com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Mas eu ouvindo aquele cara falar, eu falei assim: meu Deus do céu. Imagina que desespero. O Senhor mostrar as pessoas que você podia ter ganhado, que passaram no seu caminho, e você conversou de tudo, menos daquilo que prestava, menos daquilo que era importante, menos daquilo que podia mudar a vida e a sorte daquela pessoa. Tem um livro sendo escrito lá no céu. Já pensou, irmãos, já pensou a gente chegar e Deus falar assim: que bom que você está aqui. E a gente super feliz, ele abriu um livro e falou assim: cara, mas dá uma olhada nessa página aqui, o que eu tinha para você. Aquilo que a gente podia ter feito. Decisões, escolhas. O Senhor está gritando: desperta, igreja, acorda. E sabe o que está acontecendo? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. E você já viu uma coisa esfriar? Tipo assim, você esquenta um leite para você tomar assim, você coloca no copo e fica lá batendo papo, você não percebe que está esfriando. Só na hora que você, nossa, esfriou, já foi. Não é uma coisa que vai te avisando. E às vezes a gente está esfriando, entorpecido com tudo que está acontecendo à nossa volta. Esfriando. Mas eu orei hoje à tarde e falei: Senhor, por favor, não me deixe entrar nesse lugar aqui. Não me deixe. Faz alguma coisa. Talvez, acho que foi por isso que ele quebrou meus dedos, né? Já estou pondo culpa nele. Mas de repente ele está falando assim: ei, desacelera um pouco. Pensa um pouco. Ora mais um pouco.
ama mais um pouco, entrega mais um pouco, se separa mais um pouco, se santifica mais um pouco, busca mais um pouco, faz mais um pouco. Porque senão a gente vai virar um clube, irmãos. Tudo que eu não quero para ramo da vida como pastor dessa casa é que a gente vire um clube. Que a gente se encontre aqui 2 vezes por semana. Não quero, irmão. Eu anseio para que a glória de Deus nos tome, para que a gente seja cheio de Deus e tenha coragem de fazer o que Deus quer, não só dentro desse lugar, mas principalmente fora. Eu anseio ver pessoas que eu não conheço aqui. Qual foi a última vez que você trouxe alguém de convidado para a igreja, que não conhece a Cristo? Qual que foi a última vez que você falou de Jesus para alguém que não conhece? Que você se encheu de coragem e falou assim, eu preciso te falar uma coisa. Deus tem uma saída para você. Qual que foi a última vez que você não deu um conselho a respeito de si próprio, mas um conselho segundo a Escritura? As Escrituras dizem assim, irmão. Pá, pá, pá. Qual que foi a última vez que a gente orou por alguém se importando de verdade? Um dia eu falei assim para Deus, estava um mover aqui na casa. Deus fazendo, eu falei assim, Deus, por que o Senhor não levanta mais paralíticos como o Senhor levantava? Ele falou assim, por que vocês não oram com amor? Quando vocês oram, vocês querem ver o milagre para falar assim, Deus está aqui. Mas vocês não amam aquela pessoa suficiente para falar assim, Deus, se ela não levantar, eu quero muito, ela precisa levantar. Entende? Deus está aí, irmão, Ele ainda faz, Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda faz o impossível, Ele ainda move, Ele ainda é Deus. Mas e nós? Que tipo de igreja a gente tem sido, irmão? De verdade. Que tipo de igreja que a gente tem sido no dia a dia? De verdade. Paulo está falando aqui, vai ter gente que vai ter aparência de crente, mas nega o poder. Sabe o que é negar o poder? O Espírito Santo, porque Ele é o poder de Deus em nós. O Evangelho ainda é poder de Deus para a salvação. Mas o que a gente tem feito? O diabo tem nos distraído, nos entretido, nos roubado de Deus com tantas coisas. E o pior, coisas lícitas. Eu tenho certeza que você não fala assim, hoje eu não vou para o culto porque eu vou cheirar. Hoje eu não vou para o culto porque eu vou me prostituir. Acordei louco para me prostituir. Hoje eu não vou para o culto. Não. Talvez hoje você não vai para o culto porque está friozinho, eu vou pôr uma sériezinha no Netflix, vou fazer um chocolate quente, comer uma pipoquinha, nossa, é tão gostoso. Coisas lícitas. Pastor, mas não posso fazer isso? Pode! Mas quando? Quando que a gente vai ter as prioridades? Como que eu vou morar numa casa de pedra se a casa do meu Deus está destruída? Talvez seja por isso que eu não mudei para minha casa ainda. Está uma luta para mudar para minha casa. Meu sogro quer me segurar de lá de tudo quanto é jeito. Ele me ama tanto que ele falou, não, fica aí mais um tempo. E eu estou querendo ir para casa. Mas eu fiquei pensando, sabia? Falei, Senhor, que mistério é esse que eu não consigo mudar? Aí o Senhor me dá essa palavra. Eu sei que não tem a ver com a minha casa. Deus não tem problema com a casa de ninguém. Mas Deus está trazendo uma realidade espiritual. Falou assim, vocês estão buscando coisas para vocês. E o meu reino, a minha vontade, está ficando em segundo plano. Qual foi a oração que Jesus nos ensinou? O Vitor deu aula esses dias e a gente estava estudando o Sermão do Monte. E aí nós chegamos no capítulo 6, onde Jesus ensina a fazer a oração. E se você pegar a oração do Pai Nosso, ela é absurda. Pai Nosso que está nos céus, ou seja, eu sei qual que é o lugar dele, e eu sei onde eu estou, a coisa está longe, vamos devagar.
santificado seja o teu nome. Tem como santificar mais o nome de Deus? Tem como o nome dele ser mais santo? Não. Então por que Jesus fala santificado seja o teu nome? É santificado seja o teu nome na minha vida. Que as pessoas possam olhar para a minha vida e santificar o seu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos céus. O pão de cada dia, ou seja, um dia de cada vez. Tem nego preocupado daqui 10 anos. Não estou falando que você não pode se planejar, irmão, mas pelo amor de Deus. O pão de cada dia dá-nos hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, se preocupa com aquele dia, o dia que amanhã pertence ao Senhor. Eu não posso governar o amanhã, eu não posso nem governar hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como eu perdoo todos aqueles que me ofendem. Mentiroso! Você guarda rancor, perdoa ninguém. Tem dificuldade de pedir perdão. Tem dificuldade de ser sincero. Falar, aquilo que você falou me magoou, mas está tudo bem. Vamos seguir aqui. Vamos orar junto. Vamos deixar essa treta para trás. Perdoa como eu tenho perdoado os outros. Isso é sério. Porque se você não perdoa ninguém, Deus não vai te perdoar. É muito sério. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Está falando de duas coisas, tentação e o mal. Porque o mal é o que o diabo faz para mim. E tentação é o que eu faço de mal para mim. Não me deixa cair na... É como se ele estivesse falando assim, não deixe eu cair nas minhas próprias vontades, porque meus desejos são pecaminosos, são terríveis. Se o Senhor me deixar, se o Senhor sair de mim, o Senhor não sabe o que eu sou capaz de fazer. Eu vou pôr tudo a perder. Por favor, me livra de mim mesmo. E me livra do mal também, porque eu não aguento com Satanás se não for o Senhor na minha vida. Olha que oração completa. E a gente faz como uma repetição vã, sem conhecer a essência daquilo. Irmãos, nós não podemos nos tornar um clube. Se reunir aqui, a gente tem que ter vida na vida, comunhão. A gente tem que ter pelo menos meia dúzia de pessoas para a gente andar junto, confessar pecado, confessar tentação, ser discipulado e discipular alguém. A gente tem que ler as Escrituras, a gente tem que buscar Cristo. Porque uma hora a porta vai fechar. Não vai ter tempo mais. Jesus fala assim, aproveite enquanto é dia, porque chegará a noite em que ninguém pode trabalhar. E a Bíblia, toda vez que ela fala de noite, ela não está falando só da escuridão da noite, da lua, ela está falando de tempos difíceis. Vai chegar a noite, como a pandemia. Não pode sair de casa, não pode falar com ninguém, não pode isso, não pode aquilo. Deus deu um grito em 2020 e a gente não entendeu. E Ele está tendo que gritar, e gritar, e gritar, e gritar. Quando a gente vai despertar? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Irmãos, Deus está fazendo um alerta. Se você me permitir, Lucas, posso falar alguma coisa a respeito? Dá licença. A gente enterrou o Luan na sexta-feira. Todo mundo em prantos. Todo mundo triste. Ontem já veio no culto de jovens um jovem e voltou para Cristo. Porque a vida do Luan foi um grito para ele. E eu falei para o Lucas, Lucas,
essa tristeza, essa tragédia que você está passando, ela não vai ser vã. Tem um versículo na Bíblia que diz que o grão de trigo, quando cai na terra, se ele não morre, ele fica só, mas se ele morre, ele dá muito fruto. E eu falei para ele, o Luan vai trazer muito fruto. Um monte de gente vai acordar por causa do Luan, e já tem acordado. Agora, até quando a gente vai precisar receber esses tipos de grito? Para despertar do sono, para fazer alguma coisa enquanto é tempo. Até quando? Até quando? A gente vai se reunir aqui quinta, domingo. Deus está gritando para a gente despertar, porque virão dias ainda mais difíceis, irmãos, e aqueles que não estiverem firmes não vão suportar, o que está por vir. Paulo alertou, todos aqueles que têm uma devoção em Cristo vão sofrer, ponto. Não acredite num evangelho que só fala de vitória, que só fala de bênção, que só fala de bens materiais, que fala que Deus é isso, que vai te dar tudo. Não acredite, isso é um falso evangelho. O verdadeiro evangelho está nas Escrituras. E se você está sendo enganado é porque você quer, e porque você não lê a Bíblia. Porque você lesse, você ia ver o quão difícil é andar com o Senhor. Ah, pastor, mas minha vida vai ser um inferno. Não. Deus dá livramento, Deus dá graça, Deus dá bens materiais também. Deus faz um monte de coisa boa, mas Ele também permite um monte de coisa ruim. Sabe por quê? Porque o pai que ama os seus filhos, Ele exorta, Ele admoesta, Ele trata. A gente não faz isso com os nossos filhos? Põe de castigo, corta isso, corta aquilo. Às vezes a gente não tem que ser enérgico, às vezes Deus faz a mesma coisa com a gente, para ver se a gente desperta, para não ficar vivendo uma vida qualquer, de qualquer jeito. O Senhor quer usar a sua vida para ganhar pessoas. Irmãos, no fim das contas, é tudo sobre pessoas. Você sabe por quê? Só pessoas são eternas. Quando a Bíblia fala, olha, não coloca os seus olhos naquilo que é passageiro, coloca seus olhos nas coisas eternas. Você sabe o que ela está falando? Coloca seus olhos em gente, porque no final das contas é tudo sobre gente, tudo sobre pessoas. Pessoas são eternas, coisas são passageiras. E se a gente não se atentar, a gente vai perder pessoas. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu clamo pelo Teu Espírito que está nesse lugar, para que de alguma forma Ele nos convença, que Ele nos convença, que Ele nos convença por meio do Teu Espírito, para que nós sejamos uma igreja viva, para que a gente acorde desse sono, para que a gente ame as pessoas, para que a gente se doe por elas, para que a gente se entregue um pouco mais, caminhe um pouco mais, ore um pouco mais, busque um pouco mais, para que a gente saia desse lugar de mornidão, de paralisia, de egolatria, de adorar o próprio ego, de buscar somente coisas materiais, ou apenas buscar o Senhor para resolver os nossos problemas.
Que a gente possa olhar um pouco para o lado. Que a gente possa chorar um pouco mais. Que a gente possa ser um pouco mais sensível. Um pouco mais parecido com você. Nos dá os teus olhos. Nos dá o teu coração. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro? Quero ouvir tua voz e compreender tua vontade aqui. Quero viver em tua que nós possamos ficar longe meus pés daquilo que está no capítulo 3 firmes estão teus mandamentos, guardei em meu coração. Que possamos permanecer fiéis a Ti. Quero ouvir mesmo com toda dificuldade, tua voz, toda luta, toda e dor. compreender Que possamos ser resposta do Senhor para vidas. tua vontade aqui. Quero viver em tua palavra, meus pés firmes estão, teus mandamentos guardei em meu coração. Eu quero obedecer, eu quero permanecer, em Ti vou confiar, pois Tu és bom. Eu quero obedecer, eu quero permanecer, em Ti vou confiar, pois Tu és bom. Vamos dizer, quero ouvir a Tua voz. Quero ouvir Tua voz e compreender Tua vontade aqui. Quero